Dom Bosco e os jovens são um binómio dificilmente separável. Costumava dizer: aqui, com vocês, estou bem. É realmente a minha vida estar com vocês. Ele fez dos jovens a sua pátria, a sua razão de ser, o segredo de ser padre e educador para os jovens, com os jovens. Cativante por natureza, ofereceu a muitos jovens sozinhos e abandonados um pedaço de pão, uma casa, um trabalho digno, principalmente a alegria e o sentido de viver. E muita esperança. Solicitado várias vezes para dizer e escrever qual era o seu método de educação, Dom Bosco se esquivou sempre. Com certeza não era fácil para ele transformar em páginas escritas o que era a experiência de uma vida. E se desculpava dizendo: eu crio os meninos como a minha mãe nos criava em família. Mais que isso não sei. Esta é uma frase de simplicidade desconcertante. Os santos são sempre assim. Escondem sobre o véu de frases improvisadas uma riqueza insuspeitada. A frase é pedra bruta. É preciso escavar dentro para descobrir o seu valor. Esta frase, à primeira vista, não exprime a riqueza de um sistema educativo que Dom Bosco herdou dos outros educadores e que ele soube transformar em autêntica proposta de santidade juvenil. Onze anos antes de morrer, em março de 1877, Dom Bosco foi quase obrigado a colocar alguma coisa por escrito. A ocasião foi a solene inauguração da primeira casa salesiana na França, em Nice. O discurso de abertura agradou aos franceses. Dom Bosco aproveitou a chance, queria ensinar o segredo do seu modo de educar. Pensou em publicar um livreto ilustrativo. Escreveu e reescreveu várias vezes o texto. No papel era difícil traduzir a experiência de mais de 40 anos no campo. Depois resignou-se. Creio que conseguirá fazer bastante bem para a França. São as 9 páginas sobre o sistema preventivo. Um condensado de sabedoria pedagógica, um canto de amor e de confiança nos jovens. É a profissão da fé de Dom Bosco no valor da educação. Tentaremos captar as linhas essenciais, os fundamentos do sistema educativo de Dom Bosco. A mais de 100 anos de distância, o sistema preventivo conserva ainda intacto o programa, o estilo, a atualidade de um método que Dom Bosco recolheu, tomou como seu e propôs aos jovens do seu tempo. Não se trata de repetir o que ele fez. É preciso fazer o que Dom Bosco faria hoje. Dom Bosco não compôs no papel as linhas de seu sistema educativo. O seu papel foram as ruas de Turim, o mercado dos jovens trabalhadores braçais de Porta Palazzo, que ia procurar as celas das várias prisões que ele visitava, os gramados de Valdoco invadidos por 400 meninos agitados, os pátios do seu primeiro oratório, banco de prova da sua pedagogia. O seu modo de educar é moderno, agrada porque fala a linguagem dos jovens. Possui uma enorme carga de empatia, aproxima-se do universo juvenil, com esperança, sem prevenções. Nada despreza do que é desejo justo e nobre. Baseia-se antes de tudo na razão. Não é a fria e anónima imposição de um código.
Dialoga com o jovem, ouve os seus anseios, adivinha as suas necessidades. Põe o jovem em primeiro lugar, ouve-o com interesse, demonstra confiança nele. É o método da verdadeira liberdade. Dom Bosco era convencido que poderia haver autêntica educação somente onde há liberdade e respeito. É preciso dar ampla liberdade para pular, correr, fazer algazarra à vontade. A ginástica, a música, a declamação, o teatrinho, os passeios são meios muito eficazes para obter a disciplina, sendo proveitosos para a moralidade e para a saúde. Assim se exprime Dom Bosco numa daquelas famosas 9 páginas. Nas últimas linhas daquele breve escrito, Dom Bosco deixa escapar uma confidência de valor incalculável. Há cerca de 40 anos lido com a juventude e não me lembro de ter usado castigos de qualquer tipo. O sistema preventivo não impõe nada, mas propõe muitíssimo. Oferece a visão de um saudável humanismo integral. Forma consciências. Prepara o jovem para os desafios da vida. Motiva o senso do dever, do trabalho e uma profissão honesta. Exige muito, em troca, oferece muito mais. Dom Bosco é, antes de tudo, padre. A educação salesiana é essencialmente uma educação religiosa. Ele herdou uma fé simples e sólida. A sua relação com Deus é a de um filho. O Dom Bosco que conhecemos é o padre apaixonado pela Eucaristia, o confessor que passa horas a escolher os jovens, para ouvir com atenção os seus pecados e dar uma orientação precisa e concreta, tendo em conta um crescimento na vida cristã. Para os seus jovens, muitos dos quais órfãos e sozinhos, indica Nossa Senhora como imaculada e auxiliadora. A sua é uma piedade sólida e serena, sem enfeites, feita de alegria saudável, de exato cumprimento do próprio dever, de corajoso apostolado entre os próprios companheiros. O sistema preventivo é a pedagogia da santidade juvenil. O amor pelos jovens que impele Dom Bosco a dedicar toda a sua vida à causa deles é o amor pelo reino. É esta a pedagogia que levou Domingos Sávio ao topo do heroísmo. Que modelou e forjou Miguel Magone, um menino que corria o risco de se tornar um perigoso moleque da rua. Que inspirou Laura Vicunha a se oferecer para a conversão da mãe. Que levou Ceferino Namuncurá a querer estudar para se tornar padre e assim ser útil para a sua gente. Nem sempre Dom Bosco foi compreendido inteiramente. É o ano 1885. Há 10 anos, os salesianos operam na América do Sul. Argentina, Uruguai, Brasil. As fronteiras se dilatam, o campo de trabalho é imenso. A Turim, porém, chegam cartas alarmantes. Por delicadeza não são endereçadas a Dom Bosco, mas a alguns dos superiores maiores. Quem as escreve é um jovem sacerdote, secretário de Monsenhor Calheiro. Resumindo, em algumas casas, principalmente na de Almagro, não se educa segundo o sistema preventivo, mas predomina uma pedagogia grosseira que não dispensa tapas por qualquer motivo. A notícia vaza nos corredores de Valdoco e chega aos ouvidos de Dom Bosco. Entre 6 e 14 de agosto, Dom Bosco escreve 3 cartas, 3 pequenas joias de pedagogia salesiana. A Monsenhor Calheiro, a Dom Costa Magna, o diretor de Almagro e a Dom Tomatis. Evitando tomar posições duras, Dom Bosco prefere recomendar caridade, paciência, doçura. Lembra que o sistema preventivo seja próprio nosso. Pede que todo o salesiano se torne amigo de todos, perdoe facilmente, mas que não volte às coisas uma vez já perdoadas. Dom Bosco, mesmo à distância de milhares de quilómetros, é sempre pai, mas se sente também superior.
Ele sabe que a sua jovem congregação precisa de unidade e de estabilidade, mas não esquece que a garantia do seu futuro reside na fidelidade ao espírito das origens, ou seja, ao método e ao estilo educativo que sempre havia caracterizado a vida de Valdoco. Dom Bondrato, o antigo mestre de Mornese que tinha encontrado com Dom Bosco em 1864, o tinha entendido bem. Tornando-se salesiano no ano seguinte, Dom Bosco o escolhia como chefe da segunda expedição missionária. Tornando-se inspetor na Argentina, podia escrever em 1880 uma carta afetuosa a Dom Bosco. Aliás, sem medo de ser desmentido, afirmava que nós vivemos de Dom Bosco. Dom Bosco não inventou o sistema preventivo, mas o enriqueceu com uma característica toda sua: o carinho. Isto é, o calor humano, a cordialidade, o espírito de família, todos os valores que tinha aprendido com sua mãe, Dona Margarita. Quando fala aos seus jovens, quando escreve a eles, Dom Bosco usa sempre a expressão "meus queridos filhinhos". Valdoco era uma grande família, da qual ele se sentia o pai verdadeiro e repetia: "Chamem-me de pai e me farão feliz". Queria que os seus salesianos fossem pais amorosos. É um amor que se faz presença educativa, que estimula a fazer o bem. O coração oratoriano nasce do encontro entre salesiano e jovem. Assim, a autoridade se faz serviço, a experiência se torna lição de vida, o amor é dádiva, proposta e oferta. Em 31 de dezembro de 1859, na conversa familiar de boa noite, Dom Bosco afirma: "Da parte minha, eu me dou a vocês completamente. Será pouca coisa, mas quando lhes dou tudo, quer dizer que nada reservo para mim. É o último dia do ano, é o momento da troca de presentes. Mesmo na extrema pobreza de Valdoco, Dom Bosco não oferece algo de material. Oferece simplesmente a si mesmo, por completo. O amor se torna o princípio fundador de toda a metodologia de Dom Bosco, eixo central, lei pedagógica insubstituível, familiaridade com sabor de afeto paterno, com perfume de paredes domésticas, uma casa toda para eles, e os seus jovens entendiam bem aquele padre consagrado ao bem deles. De simples destinatários passam a ser protagonistas entusiastas. Muitos deles permanecem a seu lado. São os primeiros salesianos, padres e leigos, amados e valorizados com o mesmo coração de pai. Na final de sua existência, Dom Bosco começa a reler o sonho tido quando era criança. A frase misteriosa dita por aquela majestosa senhora: "A seu tempo compreenderá tudo". Começa a fazer sentido. Os valores educativos nos quais sempre acreditou são coerentes. A prova está debaixo dos seus olhos. Os seus filhos espirituais estão no campo do trabalho, chefiando prestigiosas tipografias, missionários intrépidos na Argentina, e não decepcionam o seu formador, e dão os seus frutos. Com Dom Bosco triunfa a pedagogia do amor, espalha-se a fantasia da caridade, se dilata além dos confins da Itália e da Europa a sua mensagem e a sua herança. Dami animas. Meus filhos, quando lerem estas memórias e eu não estarei mais aqui, lembrem-se de mim como um pai que os amou.